Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André Santos e essa é a nossa aula de número 5, a última desse primeiro módulo do curso de iniciação musical. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre as notas musicais e a escala, como organizar essas notas. Como vocês já estão acostumados, já pega o papel, pega a caneta e vamos pensar um pouquinho e responder. Primeira pergunta, o que é nota musical? O que é nota musical? Olha que eu já respondi isso na aula 3, hein? Vamos lá, 1 minuto para vocês pensarem. Segunda pergunta, quantas notas musicais existem? 1 minuto para vocês poderem responder. Terceira pergunta, essa é para pensar bastante, hein? As notas musicais que vocês já responderam na primeira pergunta, elas são nomeadas da mesma forma em todos os locais? Se eu falar Dó, Ré, Mi, Fá, todas as culturas, os países vão entender exatamente o que eu estou querendo dizer? 1 minuto para vocês poderem responder. Quarta pergunta, quem nomeou as notas? Por que a nota chama Dó, chama Ré, chama Mi, chama Fá? Sempre foi assim? Alguém criou? Quem criou? 1 minuto para poder responder.
Vamos lá, agora respondendo as perguntas, hein? Primeira pergunta foi, o que são notas musicais? Como eu falei na aula 3, temos dois tipos de sons. Temos os sons regulares e os sons irregulares, lembram disso? O som regular, o resultado sonoro é denominado de notas musicais. Então, o que é notas musicais? É o nome dado para os sons regulares, os sons que possuem uma vibração, uma frequência definida. Os sons musicais, aqueles que você vai colocar um afinador, ele vai saber exatamente qual nota que é. Então, notas musicais é o nome dado para os sons definidos, as vibrações regulares. E os ruídos são o nome dado para as vibrações irregulares. Respondendo a segunda pergunta, quantas notas existem? Essa é uma pergunta de resposta relativa. Por quê? A pergunta vai ser direcionada a quantas notas existem no nosso sistema musical, tá bom? Lembra das primeiras aulas que eu falei que é diferente em relação às culturas? Então, existem culturas que são muito mais notas, né? Notas diferentes, nomenclaturas diferentes do que a nossa. No nosso sistema são 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São essas 7 notas que vão se repetir de forma infinita, tanto para o agudo, para cima, quanto para o grave. E ainda vai ter essas notas com alterações, né, que são os sustenidos e os bemóis, que a gente vai ver mais para frente também. Mas basicamente são 7 notas. A gente pode usar como exemplo os números. Se a gente parar para pensar quantos números existem, são apenas 10. O 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Ah, mas e o 10 e o 11? São junções de números que já falamos. A junção do 1, o 10 é a junção do 1 e o 0. Ah, e o 553? É a junção do 5 e do 3. Mas os números são 10. As notas musicais, então, são 7. Vão se repetir, vão ter alterações, mas são 7. Agora, respondendo à próxima pergunta, se as notas musicais elas são conhecidas da mesma forma em todos os locais, será que os nomes das notas é universal? Da forma que nós conhecemos de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, é conhecido também nos Estados Unidos, é conhecido na Índia, é conhecido na China, é conhecido na Rússia, com esses nomes? A resposta é não, não é igual. A forma que nós conhecemos as notas musicais aqui não são iguais a formas que outros países conhecem. Se você chegar lá nos Estados Unidos ou qualquer outro país anglofônico, ou seja, país de língua inglesa, se falar Dó, Ré, Mi, Fá, as pessoas não vão entender o que você está falando. Lá eles conhecem de uma outra forma, eles conhecem as notas pelo alfabeto. O A, o B, o C, o D, o E, o F, o G. Os países germânicos, né, os países de língua alemã, eles também conhecem pelo alfabeto, mas eles têm um acréscimo da letra H, que os países de língua inglesa não têm. Se você for para o lado da China ou de outras regiões do Oriente, eles utilizam nomes totalmente diferentes da forma que nós conhecemos. E não é simplesmente traduções. Nem todos os países também, todas as culturas, utilizam essas 7 notas que nós utilizamos, como eu já falei no início da nossa aula. A estrutura e a organização é diferente de cultura para cultura. A próxima pergunta era, quem nomeou as notas? Quando eu comecei a estudar música, eu sempre tive muito interesse, muita curiosidade nisso. E várias pessoas que eu perguntava não sabiam me responder. Eu sempre dizia, quem colocou o nome da nota Dó de Dó? Quem colocou o nome da nota Ré de Ré? Quem colocou o nome da nota de Mi de Mi? Então hoje eu vou ensinar para vocês. Nem sempre as notas tiveram esse nome. Por muito tempo, o som ele era passado simplesmente de forma oral. Não se tinha nome nas notas musicais, não importava o nome. Com o passar do tempo, a escrita começou a ser desenvolvida, os povos começaram a mudar a forma de viver. Então começou a ser importante tentar nomear as notas. Primeiro, então, era usado, né, as letras do alfabeto, assim como até hoje se utiliza nos países anglofônicos, como eu já falei, países como Estados Unidos e países também germânicos, né, como a Alemanha. Como eu também já falei nas primeiras aulas, a música ela era principalmente vocal, o desenvolvimento era vocal e o ensino musical também era através da voz, através do canto, do solfejo. Então nasce no século X um italiano na cidade de Arezzo, chamado Guido. Esse italiano ele se torna monge, ele tem acesso ao mosteiro, né, onde era escondido vários livros. Então ele tinha acesso a esses livros, ele era bastante estudioso. Ele era o monge responsável, né, pela catedral de Arezzo. Ele era o monge responsável pela parte musical da catedral da sua província. E ele iniciou vários desenvolvimentos para a educação musical dos seus alunos. E um desses desenvolvimentos
era exatamente nomear as notas para facilitar a forma de decorar os cânticos. Como que ele fez isso? Ele pegou como referência o hino de São João Batista. Esse hino possui 7 versos. E ele pegou a primeira sílaba de cada verso e batizou as notas com esse nome. A primeira sílaba era ut, que mais tarde veio se tornar dó. Já já vou falar sobre isso. Nem sempre o dó foi chamado de dó. A segunda sílaba era ré, terceira mi, fá, sol, lá. E no caso do si, ele pegou a primeira letra da primeira palavra e a primeira letra da segunda palavra, que juntas formava a sílaba si. Agora escutem só como que era o cântico. Esse monge ficou conhecido na história como Guido d'Arezzo. Guido, que fazia parte do seu nome, e Arezzo, que era a cidade, né, onde ele morava. Além de batizar as notas musicais, fazer essa nomenclatura de silabação, ele também fez vários outros desenvolvimentos. Ele fez desenvolvimentos com a mão, uma forma de educação musical com a mão. Ele também desenvolveu o tetagrama, que é a partitura de 4 linhas, que era utilizada antes da partitura de 5 linhas, como nós conhecemos. Até hoje, os cantos gregorianos estão escritos no sistema de tetagrama. Por muito tempo, então, as notas chamaram ut, ré, mi, fá, sol, lá, si. Como a música ela era vocal e a palavra ut era difícil de ser pronunciada cantando, era difícil de ser utilizada como solfejo, posteriormente, alguns anos depois, houve essa alteração da nota ut para o nome dó. Até hoje a história não sabe dizer exatamente quem foi que criou. Existem alguns teóricos, alguns historiadores, alguns livros que dizem que foi determinada pessoa, que foi Doni, por isso o nome de dó, e outros que dão crédito a uma outra pessoa. Então essa é a história que está por trás do nome que nós conhecemos hoje em dia. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E como eu já falei, nem todos os locais conhecem as notas por esse nome. É mais comum a utilização dessa nomenclatura para os países de origem latim, como Brasil, Itália, Espanha, Portugal. Seguindo o nosso conteúdo, peguem novamente o papel e vamos responder mais algumas perguntas. O que é escala musical? O que é escala? 1 minuto para poder responder.
Bom, a palavra escala, ela vem de origem da palavra escada, porque realmente funciona como se fosse uma escada. A escala é uma forma de organizar as notas de forma sucessiva, uma nota após a outra. Então, como vocês já aprenderam nas aulas que a diferença do dó para o ré é a altura, a frequência, então o ré ele é mais agudo, ele está acima do dó em questão de frequência, em questão de altura. Lembrando que a altura não é potência sonora, a altura não é volume sonoro, a altura é a frequência, são ciclos mais rápidos. Então, escala é uma forma de organizar as notas de forma sucessiva. Temos vários tipos de escalas. Temos as escalas mais comuns aqui da nossa cultura, escala pentatônica, escala cromática. Temos outras escalas de outras culturas, né, que não são muito utilizadas aqui. Temos escalas que veio de origem também de outras culturas que nós utilizamos também, como pentablues. Como que podemos classificar as escalas? As escalas elas são classificadas pela quantidade de notas diferentes. Ou seja, se temos uma escala que possui 5 sons, por exemplo, dó, ré, mi, fá, sol, 5 sons. Essa é uma escala pentatônica. Penta vem de 5, tônica de som, 5 sons. Escala pentatônica. Pode ser dessa forma que eu organizei, ou pode ser da forma tradicional, né? A escala pentatônica que nós conhecemos. Um exemplo, o exemplo da de dó seria dó, ré, mi, sol, lá. Vou dar um exemplo tocando a escala pentatônica. Agora eu vou tocar alguma melodia utilizando essa escala. Se porventura a escala tem 6 notas diferentes, por exemplo, dó, ré, mi, fá, sol e lá, nós já não temos mais uma escala pentatônica. Temos uma escala que a gente chama de escala hexacordal ou escala hexatônica. Hexa que vem de 6, cordal que vem de cordas, né, 6 cordas, ou tônica que vem de som, 6 sons. Exemplo de escala de 6 sons temos a escala de tom inteiro. Essa escala me lembra um pouco dos desenhos, quando alguém está tendo uma ideia, algum sonho, e toca um som parecido com essa escala. Essa é um exemplo de uma escala hexacordal ou hexatônica, também tem outros nomes também. Temos a escala mais comum aqui para nós, da nossa cultura, que é a escala heptatônica, que é a escala de 7 notas. Toda escala que tem 7 notas diferentes é chamada de heptatônica. Dentro das escalas heptatônicas tem o nome que acredito que vocês devem conhecer mais, que é diatônica, escala diatônica. A escala diatônica é uma escala de 7 sons, então ela é uma escala heptatônica. Só que a diatônica ela tem uma certa organização, e é a que nós utilizamos, na maioria das vezes. Então quando você vai tocar alguma música, quando você vai tocar algum louvor, algo que seja, na maioria das vezes está tocando dentro de uma escala diatônica que possui 7 sons. Aí temos 2 modos, que é o modo maior e o modo menor. Vamos falar isso mais pra frente, tá bom? Seguindo o mesmo raciocínio, se a escala tem 8 notas, nós temos uma escala octatônica, uma escala de 8 notas. Temos aí como exemplo a escala diminuta. E temos, por exemplo, a escala cromática, uma escala muito conhecida nossa, que é a escala que vai conter todas as notas que utilizamos no nosso sistema musical, do sistema temperado, que é uma escala de 12 notas diferentes, que vai conter as notas naturais e as suas alterações. Por exemplo, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si, dó. É um exemplo de escala cromática. Escutem o som dela. A escala cromática também é conhecida como escala artificial. Então, relembrando, a escala vai ser classificada pela quantidade de notas diferentes. Porque quando se trata de uma escala, geralmente a gente começa em uma nota e termina nela mesma. Por exemplo,
A escala de Dó maior que a gente conhece, que é uma escala diatônica, uma escala de 7 sons diferentes. A gente fala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A gente pode pensar, mas são 8. Não, o Dó oitavo é a repetição do primeiro Dó. Então são 7 sons diferentes, então é uma escala diatônica. Então geralmente as escalas elas iniciam numa nota, terminam nela mesma, e é nomeada, é classificada de acordo com a quantidade de notas diferentes. Pessoal, então essa foi a nossa aula de número 5, e foi a última desse módulo. Espero vocês no próximo módulo.